Na aula de hoje, vamos aprender um conceito interessante, né? Muito importante da física, que é a resistência elétrica. Então, para aprender esse conceito, eu peço que vocês digitem no Google www.profleandromoraes.com.br, no celular, no computador, e vai aparecer esta página. Clique em site, né? Depois que vocês cliquem em site, vocês em física e depois de física, eletricidade. Pronto. Então aqui nós temos a nossa aula sobre eletricidade. Nós já fizemos aulas anteriores sobre esse conteúdo, né, de eletricidade, e hoje vamos dar continuidade com a resistência elétrica, tá? Então já aprendemos durante as aulas anteriores sobre a resistência à eletricidade, corrente elétrica, que nada mais é do que o alinhamento de vários elétrons, né, devido a um campo elétrico. O sentido corrente elétrica, nós usamos o sentido convencional, do polo positivo para o negativo, mas o sentido real é do negativo para o positivo, nos geradores, né? Então a gente aprendeu bastante coisa. Essas aulas estão aqui para vocês, dessa primeira parte, é só acessá-las. Aprendemos sobre circuito elétrico também, então vocês podem acessar aí tanta coisa que nós já aprendemos, né, nas aulas passadas. Muita coisa já. Exercícios. E tivemos aí 2 aulas sobre circuito elétrico. Tem um tanto de link, né, das fotografias, é só você clicar que você aprofunda os conhecimentos também. E agora vamos para a aula de hoje, resistência elétrica. Bom, o que é uma resistência elétrica? Como o próprio nome já diz, resistência é que resiste. Então, é um aparelho, um dispositivo, um fio, né, condutor que conduz a eletricidade, que resiste à passagem de corrente elétrica, dificulta a passagem de corrente elétrica, né? E o, o exemplo mais clássico que a gente tem é o chuveiro elétrico. Então, como funciona o chuveiro elétrico? Você tem aqui na parte de cima a parte que chega a tensão ao seu chuveiro, né? Tensão elétrica, diferente potencial, que a gente já aprendeu na aula passada. E quando chega aqui, você tem um fiozinho aqui dentro, que é uma resistência. Então, a corrente elétrica passa por esse fiozinho e perceba que é muito difícil de passar, né? Pelo fio, é complicado de passar por ele. Então, quando, é, quando você tem essa dificuldade, o que acontece? Aquece. Os elétrons eles ficam agitados, eles fazem choques um com o outro, né? Eles chocam um com o outro, aquece isso aqui, e quando aquece, você tem o quê? Você tem uma água mais quente, né? Então aqui você pode regular a intensidade desse aquecimento. Então a água vem aqui da encanação da sua casa, chega aqui, é importante que o chuveiro esteja cheio de água, né? Então quando chega aqui, basta você simplesmente ligar, né? Colocar a água do jeito que você quer, frio, morno ou quente, e você terá uma água agradável para você. Bom, teve um cara chamado George Simon On, que ele observou o seguinte: quando você faz um procedimento no qual você tem um fio, né, um fio com gerador de energia, com uma pilha, tanto faz, né? E você começa a alterar a tensão elétrica, você percebe que a corrente elétrica ela também é alterada. Então, a tensão elétrica, quando você aumenta, a intensidade da corrente elétrica aumenta. Diminui, a intensidade diminui.
Então, ele percebeu que tem uma proporção, né? Quando aumenta U, aumenta I, diminui, diminui. E essa proporção é a resistência elétrica. Então, isso foi o que George Simon Ohm observou. E ele criou aí a primeira lei de Ohm. Diferente potencial ou tensão elétrica, dada em volts, é igual resistência elétrica, dada por uma letrinha grega ômega, né? Dada em ohms, vezes a intensidade de corrente elétrica dada em amperes. URI, primeira lei de Ohm. Então, você percebe as unidades. A diferença de potencial dada em U, ela é em volts. A resistência elétrica é em ohms. Olha o símbolo dela, parecendo uma ferradurinha aqui. E a intensidade de corrente elétrica ela é dada em amperes, tá? Bom, aí temos dois tipos de condutores que conduzem a eletricidade. Temos os condutores ômicos. O que significa isso? É aquele condutor que, quando você aumenta a tensão elétrica ou diminui, aumenta ou diminui a corrente elétrica de uma forma proporcional. Então, se você fizer um gráfico sobre ele, fica uma linha reta aqui no meio. Aumenta a tensão, aumenta a corrente elétrica, diminui, diminui, né? E temos os condutores não ômicos, que é aqueles que não têm essa proporção. Então, nesse primeiro caso, condutores ômicos, nós temos uma única resistência elétrica, né? Por exemplo, aqui, se você tivesse aqui 5 amperes embaixo e 10 amperes em cima, qual que é a resistência elétrica? Seria 10 dividido por 5, 2 ohms. Aqui seria 10 e 20. 20 dividido por 10, 2. Então, você percebe que o gráfico ele é uma reta. A resistência elétrica é a mesma em todo o circuito elétrico aqui analisado. Condutor elétrico. Condutores não ômicos, existe uma diferença. Então, a resistência elétrica ela depende do aumento da tensão com o aumento da corrente elétrica. Então, ela varia muito, tá? Então, essa é a diferença. A segunda lei de Ohm, ela diz o seguinte, que a resistência elétrica ela depende de alguns fatores. O primeiro deles é o condutor do fio, condutor não, o tamanho do fio, comprimento do fio, né? Então, se o fio for muito pequeno, a resistência elétrica pode ser muito pequena. A dificuldade de passagem de corrente elétrica. Se o fio for maior, essa resistência pode ser maior, como acontece aqui nesse chuveiro. Se o fio for maior, você tem um chuveiro com uma resistência maior, então ele pode aquecer mais, né? Então é um exemplo disso, tá? A área chamada de área de secção transversal, o que significa isso? Simplesmente é você pegar esse fiozinho e cortar um pedacinho dele. A área é essa parte aqui do lado. Então, essa área, se a área for muito pequena, altera. Então, e se for muito maior, a resistência é menor, tá? Porque a área fica embaixo na equação aqui. Vou até aumentar o zoom para a gente observar a nossa equação melhor. Aqui, essa é a equação. Então depende de muita coisa, né? Os materiais são classificados como bons ou maus resistores pela sua resistividade. O que é resistividade? É um número que a gente encontra, né, em manuais, em tabelas, né? E tem a ver com a segunda lei de Ohm. Que jeito que é essa segunda lei de Ohm, pessoal? A resistência elétrica dada em ohms é igual à resistividade, que é essa letrinha diferente aqui, né? Ela aparece nos exercícios, ou você tem que encontrar ela, vezes o comprimento do fio, que é dado em metros, dividido pela área, que é dada em metro quadrado. Nós usamos a área de um círculo para calcular essa área. A área do círculo é π vezes o raio ao quadrado, tá? Se o exercício não te dá o valor do π, nós consideramos ele como 3,14. Então, essa é a nossa equação.
Então, além da primeira e segunda lei de Ohm, aqui eu vou mostrar algumas simulações para vocês, tá? Observe aqui que nós temos um voltímetro do lado e um amperímetro do outro lado, né? Voltímetro que mede a voltagem, a diferença de potencial, a tensão elétrica. E o amperímetro é o que mede a intensidade de corrente elétrica. E aqui embaixo nós temos uma resistência elétrica, um resistorzinho, tá? Então, olha a equação nossa. U é igual a R vezes I. Deixa eu colocar aqui do lado uma página extra aqui para a gente entender melhor. Então, eu tenho aqui a equação. Deixa eu até colocar ela aqui para a gente. U é igual a R vezes I. Tensão elétrica é igual a resistência elétrica vezes corrente elétrica. Se eu passar esse I para o outro lado, vai ficar U dividido por I é igual a resistência elétrica. Opa. Ou seja, resistência elétrica é igual a tensão elétrica dividido por corrente elétrica. Resistência elétrica ela é dada pela letra grega Ohm, tensão elétrica ela é dada por volts e a corrente elétrica ela é dada por amperes, tá bom? Então a resistência elétrica é uma proporção entre a tensão e a corrente elétrica. Então aqui, ó, tensão pela corrente elétrica. Se você quisesse a intensidade de corrente elétrica, poderia fazer assim. Ao invés do R ficar sozinho, o I ficaria sozinho. Então você pegaria o R e passaria para o outro lado. Então o I seria igual a U dividido por R. Tanto faz. Então você pode fazer essas proporções aqui que você quiser, tá? I é igual a U sobre R, tanto faz, né? Então a intensidade de corrente elétrica, ela é 30 volts, que é U, tensão elétrica, dividido pela resistência 500. Então ela deu 60 aqui, tá vendo? No amperímetro mediu 60. Então se eu alterar, no amperímetro vai alterar também. Perceba que é proporcional, né? Então existe uma proporção aí, ó. Observe que eu estou mudando aqui embaixo. No lugar do U é aqui nesse aparelho. No lugar da resistência é nesse resistorzinho. E a resposta está dando em amperes. Percebam no gráfico que é proporcional. Olha só. O que eu mexo aqui no U, eu altero no I, né? Então perceba aí que vai fazendo essa alteração de uma maneira totalmente proporcional. Aumenta um, aumenta o outro, né? E aqui está aumentando. Se eu tivesse feito ao contrário, diminui um, olha o vermelhinho aqui, ó, e olha lá no gráfico. Diminui um, diminui o outro, né? E o meu gráfico, ele vai mudando com o tempo, ó. O I, intensidade de corrente elétrica em amperes, e a tensão elétrica em volts. Olha, se eu mudar isso aqui, olha lá no gráfico o que acontece. Vai virar uma retinha, né? Se eu mudar isso aqui, vira uma reta. Por exemplo, 30 em 1. E aqui vai dar um pouquinho antes de 6, 5, 58, né? E se aumentar a resistência ou diminuir a resistência, eu tenho aí também uma proporção, com uma reta diferente no gráfico, tá bom? O que significa isso para a gente? Que quanto maior a tensão elétrica, que é esse de cá, maior é a intensidade de corrente elétrica de cá, né? E menor. Aí temos aqui também a nossa segunda lei de Ohm. Aquela outra era a primeira lei de Ohm. Aqui temos a segunda lei de Ohm, né? E o que a segunda lei de Ohm nos fala mesmo? A resistência elétrica, ela depende do que, gente? Resistência elétrica depende do comprimento do fio, esse L verde aqui. Então, por exemplo, olha o comprimento do fio aqui do lado, ó. Quanto maior o comprimento do fio, maior a resistência elétrica. Percebe que ele está aumentando aqui? Beleza, maior resistência elétrica. Ela depende da área, que está escrito como S,
Quanto menor a área, maior a resistência. A área desse fio, que é a secção transversal, né? Então, quanto maior a área, menor a resistência elétrica, é menos resistente, ou seja, deixa passar mais elétrons por esse espaço aqui. Quanto menor a área, é mais difícil de passar os elétrons, então a resistência é maior, tá bom? E perceba aí que fazendo isso temos a resistência total. Essa letrinha Rho na física, no alfabeto grego, ela significa resistividade. Então, ela é dada ela pode ser dada em algum número, né? Então, aqui você tem um tanto de elementos químicos, por exemplo, esse elemento químico, a resistividade dele já está pronta aqui, ó, 0,016. Né? Então, você pode observar aqui, por exemplo, o zinco, ele tem a própria resistência elétrica, né? O ferro. Então, você quer fazer um fio de um fio de zinco, por exemplo, né? De alumínio, de zinco, vou colocar zinco aqui, né? Você tem um fiozinho ali, ele tem uma condutividade tal. Então aí você sabe, primeiro, essa letrinha azul, você pode alterar o comprimento, aumenta ou diminui, você altera a área em vermelho, aumenta ou diminui, e toda essa modificação você está modificando a resistência, tá? Segundo a lei de Ohm. Aqui temos outra simulação também, que olha, você tem aqui a tensão elétrica, a resistência elétrica, e isso altera a corrente elétrica, né? Então, ó, se você aumenta a resistência elétrica, desculpa, se você aumenta a tensão elétrica, perceba que os Izinho está aumentando. Vamos de novo, ó. Olha no Izinho. Aumentou a corrente elétrica, aumentou a intensidade de corrente elétrica. E a resistência ficou a mesma. Por que ela ficou a mesma? Porque ela é a proporção entre U e o I. Aumenta a resistência, tem que equilibrar isso aqui, esse lado da equação, para a tensão ser a mesma. Então, aumentou a resistência, diminui a corrente elétrica. Diminui a resistência, aumenta a corrente elétrica. Opa! É isso aí, tá? A segunda lei de Ohm, então, existe um tanto de alterações aqui, que modificam o R em vermelho. Então, isso que é resistividade do material. Quanto maior a resistividade, ou seja, quanto mais resistente o material é, maior sua resistência elétrica. Quanto maior o comprimento do fio, ó, aumentou o comprimento do fio, aumentou a resistência elétrica. E a área, ao contrário, quanto maior a área, aumentou a área do fio, não aumentou? Menor a resistência, mais fácil passar elétrico. Legal, né? É isso aí. Agora eu vou fazer alguns exercícios com vocês, tá? E os outros exercícios serão feitos na outra aula, com a outra turma. Então, aqui a nossa aula é essa aula 1. Depois vocês podem assistir, participar da aula 2. Vamos lá, então. Eu vou começar, então, pelo primeiro exercício nosso, né? E vamos lá resolver os exercícios nossos. Primeiro exercício, né? Vamos lá. FUVEST. Estuda-se como varia a intensidade I da corrente que percorre um resistor, cuja resistência é constante e igual a 2 ohms. Ou seja, pessoal, a resistência elétrica é a mesma. É no circuito, né? Então, a resistência elétrica, ela é 2 ohms. Isso é um resistor ôhmico, ou seja, ele não está mudando, não está variando a resistência elétrica com o passar do tempo. Então, essa resistência elétrica é em função da tensão elétrica, U. Então, você percebe que falou sobre I, intensidade de corrente elétrica em amperes, e falou sobre U, tensão elétrica em volts, né? Aplicados nos terminais desse resistor aí. O gráfico que representa o resultado das medidas é qual? Como que eu vou fazer esse exercício? Então, eu tenho que observar os gráficos e perceber qual deles obedece
a proporção, a resistência elétrica. Qual deles a relação entre I e U vira 2, que é a resistência elétrica. Então, a gente tem aqui, ó, U é igual a R vezes I. Eu tenho que ver qual dos gráficos que satisfaz essa proporção aqui. Vamos para o primeiro gráfico. Eu tenho aqui I igual a 10, né? Um dos pontos dele. E quando o I é igual a 10, quanto que é a voltagem? A voltagem é zero. Olha, o pontinho aqui em cima, você tem o I igual a 10, a voltagem zero. Será que bate na nossa equação? O I vale 10, a voltagem é zero. E a gente tem que a resistência tem que ser 2. Zero é igual a 2 vezes 10? Não, porque 2 vezes 10 é 20. Zero não é igual a 20. Está errado. Vamos para o... Aqui também você poderia ter feito embaixo. Ó. U é igual a 5 e o I é zero, né? Então, vai dar a mesma coisa. Multiplicar por zero vai virar zero e o outro vai ficar 5. Está errado. Então, o A a gente descarta. Vamos para o B. O B, a gente pode fazer o seguinte, ó. U do B é esse pontinho aqui, ó. U vale 5. Olha, tá vendo o U aqui? 5 igual a resistência tem que ser 2 vezes o I. Qual que é o valor do I? O I é 10. 5 é igual a 2 vezes 10? Não. 2 vezes 10 é 20. Não é 5. O C. O C, olha só como que ele é. Ele é um resistor, o gráfico dele já mostra que é um resistor não ôhmico, né? Lembra do gráfico do resistor não ôhmico? Ele não é uma reta, ele é uma curva. Aqui, ó, ele é uma curva, ele é uma hipérbole, né? Então já mostra que ele não é ôhmico. Nem precisava fazer os cálculos, mas se você quiser fazer, pode fazer assim, ó. No lugar do U, você pode colocar o 10, por exemplo. É igual, o R é 2. E aqui dá 5, né? Beleza. Daria certo, ó. 10 é igual a 2 vezes 5, tudo bem. Mas acontece que se você fizer um pontinho aqui do 5, U igual a 5, aí você teria, ó, U igual a 5, vamos lá. Igual, o R teria que ser 2, né? E o I seria esse número aqui do lado. É um pouquinho menor que 5, uns 4 alguma coisa. Mas você percebe que não é 2,5, sabe? Não é metade. Teria que ser metade aqui para dar certo, né? Porque 2 vezes 2,5 é 5. Mas não é. Então, 2 vezes 4 é 8. 8 não é 5. Então, eu percebo que é mais ou menos 4 aqui, né? A gente não tem essa precisão no gráfico. Então, você percebe que o gráfico ele não dá uma reta. Então, ele não é ôhmico. Então, não satisfaz essa resistência igual para todo mundo. Esse aqui, olha como que ele é. Vamos ver esse pontinho aqui. Ó. Vamos analisar esse pontinho. Então, o horizontal 5, é igual o R, que é 2, vezes o I. Qual o valor do I? O valor do I é 5 também. 2 vezes 5, 10, não é 5, está errado. Esse também está errado. O vestibular coloca o último para a gente perder um tempão fazendo o exercício. U é igual a R vezes I, né? Então, olha só esse caso aqui. Vamos ver esse pontinho. Você pode olhar qualquer ponto. Poderia ter olhado de baixo, né? Mas o ponto que te dá valores exatos é esse aqui. Esse pontinho. Então, U é igual a 10. A resistência tem que ser 2, né? 2 ohms, aqui, ó, 2 ohms. Vezes o I. Qual que é o I? 5. 12 vezes 5, 10. É igual a 10. Então, isso I só pode ser a alternativa I. Tá bom? Então, quando você se deparar com um tipo de exercício desse, é assim que é feito. Próximo, o gráfico a seguir mostra como varia a tensão elétrica. Tensão elétrica é na vertical, que ela é dada em volts, né, diferente potencial, em um resistor mantido a uma temperatura constante, mesma temperatura, em função da corrente elétrica I, dada em amperes,
que passa pelo resistor. Então, percebo que está existindo aqui, né, uma hipérbole. E já mostra para gente que é um resistor não ômico. Aí fala o seguinte: com base nas informações contidas no gráfico, é correto afirmar que. Aí ele fala assim: ó, a corrente elétrica no resistor é diretamente proporcional à tensão elétrica. Bom, se você tivesse um gráfico desse jeito aqui, conforme a nossa simulaçãozinha, aqui a simulação nossa, eu poderia ter feito aqui o nosso gráfico. E você observa que existe uma proporção, né? Vamos aumentar aqui, diminuir. Aqui, ó. Eu vou colocar bem aqui em cima. Então, perceba que quando você aumenta a voltagem, você aumenta a voltagem na horizontal, você aumenta a tensão elétrica na vertical. Então, seria uma reta, né? Totalmente proporcional, bonitinho aí. Esse aqui já não é proporcional. Então, chega até certo ponto que aumentando a tensão você tem uma corrente menor e vai mudando muito. Ó. Chega um certo ponto aqui que uma corrente com um determinado valor, a tensão é você, né? Porque o gráfico faria isso aqui, ó, tá vendo? Então, só que aqui você percebe que a tensão aumenta de uma forma muito brusca nessa parte aqui. Então, não é proporcional, tá errado. A resistência elétrica do resistor aumenta quando a corrente aumenta. Então você tem U é igual a R vezes I. A resistência aumenta quando a corrente aumenta. Será que é isso? A resistência elétrica do resistor tem o mesmo valor, qualquer que seja a tensão elétrica? Não. Essa resistência aqui, ela muda, né? Com o tempo. É com a diferença aqui. Não está errado. Dobrando-se a corrente elétrica através do resistor, a potência elétrica consumida quadruplica. Aí a gente não tem essa informação no gráfico. É difícil de descobrir isso nesse gráfico desse jeito. O resistor é feito de um material que obedece à lei de Ohm? Não, não obedece. Se ele obedecesse, fosse uma reta, né? Então a alternativa certa é a B, porque quando você aumenta a resistência, aumenta a corrente elétrica, né? Está mostrando aqui no gráfico, né? Esse aumenta, esse aqui vai aumentar também, porque eles são proporcionais. É um com o outro aí, tá bom? Então, o B. Aí vamos para o próximo exercício. O FPE. O FPE fala o seguinte, ó. O gráfico a seguir mostra a corrente elétrica I na parte vertical, ó, vertical. Em um elemento X de um circuito elétrico em função da diferença de potencial U na horizontal em volts, né? Sobre esse elemento X. Supondo que a resistência elétrica deste elemento não dependa da diferença de potencial aqui embaixo, né, nele aplicada, determine a corrente elétrica em amperes que circularia se uma diferença de potencial de 96 volts fosse aplicada. Bom, o que eu vou aprontar? O que eu vou fazer? Então, esse elemento aqui ele obedece à primeira lei de Ohm. Olha só, quando você aumenta a tensão elétrica, aumenta a corrente elétrica. Ó. Por exemplo, era 10U, 1,5, 20U, 2,5. Dobrou. Dobrou embaixo, dobrou em cima, tá vendo? Então, obedece. Primeira lei de Ohm, U é igual a R vezes I. Antes de encontrar esse valor, o que eu vou fazer? Eu vou achar a resistência elétrica do nosso resistor ômico, né? Então, vamos achar a resistência elétrica. Você vai encontrar um pontinho aqui e a partir dos dados desse pontinho você acha a resistência. Você escolhe qual ponto você quiser. Eu vou escolher um ponto mais fácil de fazer, né? Então, eu não vou escolher 3,75, 2,5. Então, olha lá. Volts, tensão elétrica, 40, é igual a resistência elétrica, que eu não sei, que eu quero, vezes corrente elétrica, 5. Passo 5 dividindo.
E eu tenho a resistência elétrica 8 ohms, né? Essa unidade de resistência elétrica. Beleza. U é igual a R vezes I. A pergunta foi assim: qual é a intensidade de corrente elétrica se a tensão elétrica for 96? Então, U é igual a 96. O R eu sei que é 8, que eu acabei de achar, vezes o I. Passo 8 dividindo. 96 dividido por 8 é o I, né? E eu sei que 12 vezes 8 dá 96. Então é 12 amperes a nossa resposta. Legal, né? Um teste com o resistor elétrico, um técnico faz várias medidas diferentes de potencial aplicadas em seus terminais e da corrente elétrica I que o atravessa, né? Com os dados obtidos, ele constrói o gráfico abaixo, esse gráfico aí, tá bom? Dos valores abaixo, qual melhor representa a resistência elétrica do resistor? Então, ele é um sistema ômico, né? Então, é só você fazer o seguinte, U igual a R vezes I. Vamos usar um pontinho aqui bonitinho, né? Eu posso usar esse ponto que está bem claro aqui. Então, U é 6, o R eu não tenho, e o I é 4. Só que esse 4 não é 4, é 4 vezes 10 a menos 3. 10 a menos 3. Eu vou passar esse valor para o outro lado. 4 vezes 10 a menos 3. Isso é a resistência elétrica. Esse menos 3 eu passo ele para cima. Então vai ficar 6 vezes 10 elevado a 3. E isso tudo dividido por 4. 10 elevado a 3 é 1.000. 6 vezes 1.000, 6.000. Dividido por 4, que vai dar 1.500. E a unidade de resistência elétrica é ohms. Então, essa é a nossa resposta, tá bom? Eu peço que você revise essa aula, né? Para você aprender cada vez mais sobre esses conteúdos.